No episódio anterior, eles mataram a raposa de gelo, salvou a Guilda Messias da morte e conseguiu chegar no nível 50. Opa, tudo bom com vocês? Continuação da obra que a gente já tem aqui no canal, hein? Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Sechan pensativo. De todos os lugares que ele poderia ir, tinha que ser logo Kaesong. No que ele está pensando? Depois que os portais apareceram, a Coreia do Norte abriu uma brecha para receber a ajuda do mundo exterior, e a cidade que foi escolhida foi Kaesong. A entrada era aberta e desde que pudesse terminar a dungeon, tudo era permitido, e como resultado, Kaesong se tornou atrativo para aqueles que cometiam crime aprofundarem-se em ganância. Em um ônibus que leva para Kaesong, uma pessoa com as perninhas tremendo, um figurante perguntando dele: "Cê, é a primeira vez que você vem aqui, sendo um depósito?" O óculos fala assim: "Ué, como assim depósito?" O figurante diz que eles devem saber, é um burro de carga que são usados para transportar itens da dungeon. A Touka nervoso fala que não é isso não veio por esse motivo. O figurante rindo fala que dá para perceber na cara dele que é a primeira vez dele aqui. Pergunta que crime ele cometeu e não precisa ficar nervoso. A maioria de nós aqui está no mesmo barco e que a maioria do ônibus são todos assassinos. O fato de serem intocáveis por serem players dá um sorrisão, que o mundo assim é muito bom para nós. Podemos voltar a ganhar dinheiro quando quisermos. Qual foi o motivo de você parar aqui? Ele disse que tinha alguém que confiava muito, mas foi traído. O figurante diz que não sabe quem é o desgraçado, mas ele tem que dar duro para fazê-lo pagar. Ele vai embora, falando que se ele precisar de ajuda, é só pedir. O da Touka segurando seu óculos sério, ele fala: "É isso mesmo, o preço de ter traído o mundo, farei com que ele pague." O figurante passando uma mensagem, dizendo que não tem ninguém suspeito aqui, podemos usar eles como peças descartáveis. Um ônibus freando, para em um lugar fechado. O figurante manda todo mundo sair. Jin limpando o dente, falando sério que ele foi para Kaesong. Lá é onde toda a escória se junta. O que ele foi fazer naquela cidade? Sechan olhando a nota fiscal, nervoso, dá um grito perguntando: "Você veio na hora do jantar só para sugar meu dinheiro?" Jin fala que acabou de lembrar de algo sobre o couro da cobra mortal. Sechan muda de assunto, falando que não sabe o motivo dele ter ido para lá. Foi a péssima hora para ele ir para lá. Jin pergunta do que ele está falando. Sechan diz que tem um cara que é um monstro que é mais forte que Kim, e crê que ele esteja por volta do nível 50 agora. Ninguém se compara com ele nesse nível. Pensativo, diz que espera estar errado, não quer que esses dois se encontrem tão cedo. Jin fala que nem fudendo que existe alguém mais forte que o Kim. Se tivesse, já teriam ouvido falar dele. Sechan falando que ele já deve ter ouvido falar dele sim. Seu nome é Suzuki Eiichiro, cão de caça da Guilda Messias. Suzuki falando no telefone, dizendo que entende as ordens e irá fazer as preparações. Os subordinados dele perguntando o que era. Ele disse que a rainha quer que nós paramos de subir um pouco de nível para o nosso próximo alvo. Ele fala que o nosso próximo alvo é Kim. O da Touka saído do ônibus na manhã. Ele vê um grupo falando e ela mandou a gente esperar. Ele deve ser importante. Suzuki fala que já que temos um novo alvo, vamos terminar essa dungeon logo e iremos investigar ele. E como estão os depósitos? Seus subordinados falam que já recebeu uma mensagem da pessoa no comando e está tudo certo. Da Touka falando: "Suzuki, não achei que fosse te encontrar dessa forma. Até uns dias atrás estava te evitando o máximo possível. Um cão de caça que rasga tudo pelo bem da Guilda Messias. E quando ele chegou no nível 100, por estar tão upado, tiveram que restringir suas atividades. E por isso que a Guilda Messias teve que achar outro cão de caça para trabalhar nas sombras. E só descobriu que foi por isso que aquele desgraçado colocou os olhos em mim. E seja como for, Suzuki não é alguém que pode ser subestimado. Se deixar ele assim, ele vai ficar muito forte. Tem que matar ele enquanto ainda pode." Todos entram na dungeon. Uma mensagem aparece: "Derrotem o orc vermelho." Todos já ficam surpresos que do nada já aparece um corpo no chão, falando que um dos depósitos acabou de matar um dos nossos e fugiu. Suzuki fica olhando o corpo, pensativo, falando que ele foi morto com um único golpe em um ponto vital. Se levantando, fala que a pessoa que fez isso já matou outros jogadores. Ele fala para cancelar os planos e cuidarem de todos os depósitos que trouxeram. Eles começam a puxar suas espadas, fazem um círculo ao redor de todos os depósitos. O figurante falando que isso deve ser um mal entendido. Nós depósitos nem mesmo temos armas. Não deixam nem ele terminar a frase, passam a faca nele. Os outros três ficam assustados. O careca ainda grita para todos correrem.
não dá nem tempo. Após terminar o trabalho, seu subordinado pergunta se deve se espalhar e procurar pelo último. Suzuki fala que matar um e fugir é um plano dele para nos atrair. Ele está sozinho, planejando nos eliminar enquanto nos espalharmos. Não vamos cair nesse plano óbvio. Primeiro vamos conseguir informações, depois vamos atrás dele. Ele vê algo na sua frente, um golem lenhador que já aparece derrubando uma árvore. Ele olhando, fala: o Nimbus dele é o emissário do submundo, então, hein? Ele pensativo, falando que ele já deve ter usado esse golem para ganhar tempo, para conseguir mais sacrifícios. Ele diz que para mudarem de plano, vamos perseguir ele agora mesmo. Vamos só matar esse golem. Um figurante usando uma magia de raiz, o golem todo enrolado. Me solta, me solta! Os figurantes mudam de espadas para armas de impacto. Eles começam a minerar a perna do golem. Só que como eles estão com picareta de madeira, Suzuki analisando, fala: parece que eles foram espertos de mudar de arma sem eu precisar mandar. Mas porque eles usaram picareta de madeira, vou deixar passar dessa vez. Eles destroem a perna do golem e já avançam preparando seu martelo para dar um golpe final. Já aparece na cabeça do golem e dá uma martelada nele que faz uma grande quantidade de poeira. Eles escutam um barulho bem alto, uma luz vindo da floresta. Quando vai acertar a cara do figurante, Suzuki já aparece com a sua espada para cortar a flecha. O figurante fica nervoso, falando: desculpa, capitão. Suzuki manda não subestimarem ele, só porque ele está sozinho. Pensativo, fala que ele mirou no nosso curandeiro enquanto todos estavam focados no golem. Não só ele é familiarizado com esse trabalho, como também é incrivelmente habilidoso. Quem diabos é esse cara? Eles percebem outro ataque vindo. Os figurantes nervosos ficam perguntando: ué, não era pra estar só a gente aqui? Da onde veio esse grupo? Um arqueiro preparando a flecha, fala que vai ganhar tempo, dispara sua flecha, ativando sua habilidade, que faz elas se multiplicarem. Várias flechas indo em direção ao grupo que está avançando. Eles continuam a avançar, mesmo assim. O arqueiro fica assustado, falando: eles vieram para cima, mesmo sem desviar das flechas? Quem são esses caras? A capa cai e uma armadura vermelha aparecendo. Um esqueleto bolado preparando um golpe. O golpe passa raspando a cabeça do arqueiro. Ele sai pulando para trás para pegar uma distância. Fica se perguntando se esse bicho não é muito rápido para ser um soldado esqueleto. Vários esqueletos começam a atacar o resto do seu grupo. Os figurantes reclamando: que merda são esses bichos? Nem preciso ligar para as feridas. E nunca ouviu falar que soldados esqueletos conseguem lutar tão bem assim. Suzuki passa o ataque em um, falando que os esqueletos imitam os movimentos do invocador. O que dá para ter uma ideia do quão habilidoso é esse cara. Não vai ser bom se continuarmos assim. Ele passa destruindo mais um e grita para seus subordinados não pensarem neles como os esqueletos comuns. Não baixem a guarda. E como eles estão usando a armadura, mirem nas partes que estão expostas. Eles gritando: certo, capitão! E começam a cortar os braços do esqueleto, começam a cortar as pernas do esqueleto. Suzuki correndo, falando que consegue sentir que ele está escondendo alguma coisa nessa batalha ainda. E se ele puder cuidar do cara que está summonando essas coisas, ele vê uma pessoa na sua frente encapuzada, falando: achei. Faz um drift e começa a correr na direção do homem misterioso. Prepara um golpe com a sua katana. Ele corta no meio, mas ele percebe algo. Só cortou o capuz. Ele fica surpreso, falando: uma máscara da caveira? Ele fica se perguntando o que Isaac está fazendo aqui. Mais um esqueletinho quebrando. O figurante falando que falta só mais 2 soldados esqueletos para acabarem. Fica surpreso, dizendo: o homem loiro de máscara, o que Isaac está fazendo aqui? Ele não era amigável com a nossa guilda? O Proto analisando, fala que está na hora de começar o plano B. Ele começa a recuar em direção à floresta. Suzuki pensativo: ele está recuando? Deve ser mais um plano para atrair a gente. Mas se dermos tempo para ele, estaremos em desvantagem. Figurante brabo dizendo que ele matou 4 dos nossos amigos. Precisamos ir atrás dele agora mesmo. Suzuki manda ele esperar. Ainda não sabemos as intenções dele. Figurante já sai avançando, dizendo que não temos tempo para isso. Precisamos pegar ele enquanto ainda está enfraquecido. Suzuki falando que, seguindo o protocolo, o certo seria perseguir ele quando ele perdeu suas invocações. Mas e se invocar não for sua única habilidade? Ele vai gritar que pode ser uma armadilha. Vê uma luz brilhando. Uma grande explosão acontece. Faz uma fumaça que cobre todos. Os figurantes se perguntando: que fumaça é essa? Suzuki manda todos
ficarem em alerta máximo. Não tem como saber onde ele está. Eles veem uma sombra na fumaça. É o figurante machucado pedindo desculpas, falando que perdeu o controle. Começa a cuspir sangue. Suzuki olhando, fala que ele está cuspindo sangue preto. O curandeiro já sai correndo falando: eu vou curar ele. Suzuki manda ele esperar, falando que a cor do sangue dele já está preto. É tarde demais. Ele cai de joelhos, todo ferrado, fala que é só um veneno. Ainda está bem. Começa a correr na direção deles, dizendo que não quer morrer aqui desse jeito. Suzuki, sem dó, passa a katana no bucho dele, pensativo. Fala que não tinha registro que Izaki usava veneno, mas para ele usar um veneno tão potente que matou o seu subordinado tão rápido assim, ué, não foi tu que matou não, cara? E por que ele não usou isso desde o começo? Ele vai olhar para trás, vê uma névoa preta passando pelo corpo dos seus subordinados. Ele diz que não percebeu antes por causa da explosão, mas porque essa névoa negra não está sumindo? Ele grita dizendo que é veneno saindo dela agora mesmo. O figurante falando: como assim veneno? Não sinto nada. O status de envenenada aparece na tela de todos. Suzuki fala que esse era o plano dele esse tempo todo. Um esqueleto já aparece atrás dele. Ele se vira rapidamente. O esqueleto passa direto por ele. O prota aproveita a oportunidade que ele estava distraído. Já aparece na sua frente. Dá umas facadas, mas ele defende. Pega uma distância. O Nimbus do Suzuki fica interessado nessa luta. O Nimbus do prota também fica interessado nessa luta. O prota, ativando o colar, fala que, como esperado, ele está acima do Yang Jihu. Pensou que podia se livrar dele só com um golpe, mas não deu certo. Se não tomar cuidado, vai acabar morrendo. A secretária ali falando para Sechan que conseguiu rastrear a localização do Kim. E como você previu, ele foi para aquela dungeon. Sechan pensativo. Então ele realmente foi atrás do Suzuki. Se isso for verdade, ele está almejando a guilda Messias. Ele vai ser um aliado incrível, mas só se ele voltar vivo. A secretária lhe pergunta: o que faremos agora? Sechan manda ela aprontar aquilo que você estava trabalhando duro nos últimos meses para conseguir. O poder de Faraó. Um escorpião caído no chão. Suzuki destruindo mais um esqueleto. Olhando, fala: agora somos só nós dois. Você tem mais algum truque? O prota, todo ferrado, fala que mesmo usando colar, ainda tem uma diferença tão grande assim. Ele está mais forte do que ele lembrava. Diz que estava confiante, achando que poderia enfrentar ele. Suzuki dizendo que o prota é a primeira pessoa com quem se esforçou tanto para lutar, mas você já perdeu muito sangue, então não vai aguentar muito tempo. Ele, olhando o anel, fala que se não fosse pela benção dele, já estaria morto. Ele começa a se aproximar, começa a preparar um golpe dizendo: Sayonara. O prota só um bagaço, lembrando do que Park Yong falou. Já que ele tem um sangue venenoso correndo em suas veias, seria difícil fazer uma transfusão de sangue. Então isso pode ser inútil quando você ficar mais forte, mas pode salvar sua vida pelo menos uma vez. A página de habilidade que ele recebeu naquele dia, ele pula na direção do Suzuki. Ele, nervoso, falando: esse maldito vai lutar até o fim. Prota encosta nele e ativa sua habilidade. Ele começa a sugar o sangue, jogando ele para trás. Os dois caem no chão. Uma mensagem aparece dizendo que houve sangramento excessivo no Suzuki. O prota recupera 5% da sua vida e seu sangramento para. Ele se levanta: que alguém como você já deve saber o tipo de pessoa que Sejun é, e por que você ainda segue esse desgraçado. Suzuki, rindo, fala: então foi esse o motivo de você ter nos atacado. Todo mundo acha que o mundo está louco, mas isso está longe de ser verdade. Para aqueles com poder, nós jogadores somos a justiça. Terminar o jogo não passa de um comportamento idiota. O prota roubando o anel dele. É um item que Lancelot recebeu da moça do lago. Tem o poder de proteger o usuário de qualquer efeito negativo, como veneno, maldição ou controle mental. O prota, segurando o anel, fala que já que sou mais forte como você, deveria aceitar o destino de morrer pelas minhas mãos. A dungeon se fecha. Saindo da dungeon, uma pessoa aparece na sua frente, dizendo que o companheiro dele estava esperando nesse rádio. Sechan falando no telefone, dizendo que ele não vai dar desculpa de que matou ele sem saber quem ele era, né? O prota pergunta qual o problema de matar um falso cão de caça da guilda Messias. Sechan fica calado ouvindo isso, fala que pensou que ele era apenas um cliente estranho, mas agora captou a mensagem que ele quis passar, e diz que na verdade estão interessados no que ele está planejando fazer. Quando chegar de Kaesong, vamos nos encontrar e falar de negócios, e já que é um tópico importante, vamos falar cara a cara. O prota sério, diz que está tudo bem, não tem motivos para recusar isso, claro, se esses negócios forem sobre eliminar a guilda Messias. A secretária ali na frente de um armário, dá uma olhada pro seu armário, dentro dele tem um retrato com um homem, dá uma mordida irritada no seu beiço e volta sem falar nada. Uma grande fogueira na floresta, um apito bem alto, os figurantes correndo dizendo que esse era o sinal para recuar. Eles correndo do fogo
fogo que está se aproximando cada vez mais. Uma pessoa indo contra a multidão, falando uma linguagem desconhecida, com um anelzinho brilhando no seu dedo. Jin perguntando do Prota se o Prota quer que ele agarre aquela bola de fogo. O Prota pergunta se ele não confia em si mesmo. Jin diz que não está com medo, mas só estava perguntando se isso é possível. O Prota jogando algo, pede para ele aguentar 5 segundos, que ele cuida do resto. Jin segurando o que foi jogado, olhando de perto, falando um anel. O Prota manda ele guardar como garantia. Jin nervoso pergunta se o Prota está pedindo ele em casamento. Diz que respeita as escolhas dele, mas não curte isso. O Prota se virando, manda ele parar de falar merda e diz que esse é o anel de Lancelot. Ele vai te proteger de maldições, só não vai ajudar com as queimaduras. Jin então fala: isso é inútil. O Prota fala que é possível que as chamas da raposa de fogo causem efeitos negativos e esse anel vai salvar a sua vida. Jin pensativo, falando que o Prota prometeu comprar comida para ele se aguentar mais de 5 segundos. Vai fazer ele se arrepender de ter apostado isso. Jin dá um pulo, a raposa já aparece na sua frente. Ele pega ela pelo pescoço, se agarra na cabeça dela. A raposa dá um grito. Ah! Eu acho que eu já vi essa cena no episódio passado, hein? Começa a usar seu fogo. Jin fica nervoso vendo o foguinho vindo e começa a gritar de dor também. Ah! As chamas da raposa começam a afetar ele com maldição das trevas, mas o anel bloqueia os efeitos negativos. Jin fala que não importa o que aconteça, vai aguentar e vai comer até esvaziar a carteira dele depois. A raposa pensa que é um vulcão fazendo uma enorme chama. O Prota puxando sua arma de sangue, dá um pulo bem rápido. Não deu pra ver, mas ele pulou, tá vendo? Ele pulou ali nessa imagem, ó. Ele já corre em direção à bola de fogo. Jin agarrado nela e ela gritando, abrindo um bocão. Um jornal na mesa, uma notícia que o governo japonês deu permissão à Guilda Messias para entrar em uma dungeon. Você tinha pensativo. Diz que para a Guilda Messias ter conseguido uma dungeon japonesa, eles devem ter descoberto algum segredo dos japoneses. E desde que Isaac apareceu, eles têm agido mais agressivamente. A secretária voltando, você tinha olhando para ela. Ela senta falando que vai já entregar o relatório que ele pediu antes. Só precisa esperar um pouquinho. Você tinha olhando o calendário, fala que ela não precisa ter pressa, já que não estamos no horário comercial ainda. Ele fala que não percebeu, mas ela deve ter ido naquele lugar de novo. Dá um sorriso, dizendo que hoje é o aniversário dela. Deveria comprar um presente para ela. Você tinha chamado ela para sair e comemos carne no almoço. A secretária ali achando estranho, pergunta se ele conseguiu algum cupom de alguma loja ou algo do tipo. Ele dá um grito perguntando que tipo de pessoa ela acha que ele é. Saindo do aeroporto, Jin pensativo, fala que se não tivesse com o anel de Lancelot, poderia ter mesmo batido as botas. E nunca pensou que a raposa de fogo poderia causar aqueles efeitos negativos. Mas mesmo assim, o Kim já tinha preparado tudo. Diz que pensou que estava se aproximando dele, mas ainda tem um longo caminho pela frente. O Prota fala que vamos nos separar aqui. Jin segurando no seu ombro, perguntando: como assim separar? Não está esquecendo da nossa promessa? O Prota se fazendo de bobo, falando: como assim promessa? Jin com um sorriso na cara, falando que ele tinha prometido comprar toda a comida que ele quisesse, se segurasse a raposa por mais de 5 segundos. O Prota fala que ele conseguiu segurar a raposa por 4.9 segundos. Jin fica puto, falando: como assim você quer jogar sujo com uma aposta de comida? Não sabe que essas coisas são sagradas. Ele diz que segurou por pelo menos uns 50 segundos e você vem dizer 4.9 segundos? O Prota sai correndo dizendo 4.9 segundos. Outra pessoa lendo o jornal é Park Yong dizendo que Isaac é realmente um cara interessante. A secretária dizendo que tem algo para falar. Vê o Prota fala que vai falar depois. O Prota só escutando tudo. Park Yong manda ela falar agora mesmo, não tem problema em dizer. Ela diz que Johan e George, que estávamos tentando recrutar, acabou se juntando à Guilda Messias. Prota pensativo: o quê? O Johan e a Guilda Messias? Se lembra que eles tinham começado a trabalhar junto muito tempo no futuro. Se pergunta se matar o Suzuki acelerou a cadeia de eventos. Park Yong diz que queria usar o Johan para manter a Guilda Messias em ameaça, mas agora ele acabou virando uma ameaça para nós. Fala que agora teremos que encontrar um plano B. O Prota pergunta o que ele acha de Isaac, que ele acabou de mencionar. Park Yong diz que seria ótimo se conseguirmos fazer ele se juntar-se a nós, mas não temos nenhuma informação sobre ele. A secretária fala que, de acordo com rumores, Isaac esteve no mercado negro para comprar uma habilidade chamada Cavaleiro Esqueleto. Park Yong pensativo, falando que ele está procurando pela habilidade de Cavaleiro Esqueleto, hein? Começa a dar um sorrisinho, falando que as coisas podem ser mais fáceis do que ele pensava. O Prota fica só com um sorrisinho ouvindo isso. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo, birulinha. Fui!